Nesse vídeo eu vou te ensinar como é que você pode criar ou otimizar a sua oferta de mentoria. A oferta irresistível que é responsável por fazer muitas vendas e é a mesma estrutura que eu aplico para os meus implementados, eles têm muito resultado aqui dentro da implementação. Então, se você não tem a sua oferta, se você tem ou precisa melhorar, segue esse vídeo, presta atenção que a gente vai passar passo a passo, eu vou ensinar você como é que você vai fazer a sua oferta e deixar ela pronta, bonitinha para fazer as suas vendas, tá? Se você está fazendo vendas hoje sem oferta, você na verdade está fazendo vendas de uma forma perdida, só que eu vou te dar a direção hoje aqui, vou te mostrar o que tem que ter na sua oferta e o que tem que ter na sua entrega, beleza? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que entender para qualquer coisa, gente? Seja para conteúdo, para criativo, para seja o que for, mas a primeira coisa é definir quem é o seu cliente ideal. Então, para a gente definir, e eu vou liberar esse doc também, para vocês preencherem aí, a gente tem que entender qual que é o problema que está afligindo eles, qual que é o problema que esse cliente ideal tem, qual que é o problema que você vai resolver, né? Eu sempre dou uma dica que o cliente ideal é sempre você há alguns anos atrás, certo? Que é a pessoa que você vai direcionar, a pessoa que já passou, que ainda não passou pelo caminho que você trilhou. Então, geralmente eu facilito se você tiver com esse problema, se você tiver com dificuldade, é só você pensar no cliente ideal que em você há alguns anos atrás, beleza? Ou se você quiser ir para algum nicho diferente, você segue essa mesma estrutura aqui, mas precisa ter essa mesma estrutura. Os problemas, se tem dinheiro para investir na solução, porque não faz sentido a pessoa ser cliente ideal e não ter dinheiro suficiente para investir na sua mentoria. Isso precisa ser muito bem avaliado e precisa estar bem claro, tá? E se são fáceis de encontrar, se não for fácil de encontrar esse tipo de pessoa, nenhum tipo de anúncio, nenhum tipo de conteúdo vai impactar ela. Só que ela precisa estar no mundo digital, ela precisa estar no âmbito digital para a gente impactar essa pessoa e aí sim a gente conseguir vender essas mentorias. Beleza? Então essas 3 perguntas para quem é seu cliente ideal. Segundo aqui, qual que é a principal transformação que você está vendendo? Então, qual que é a transformação que você quer fazer para esse cliente ideal? Qual que é a transformação que você quer levar para essa pessoa? Isso aqui é muito importante, gente, e é uma dica que eu dou para vocês. Parem, pensem, façam isso aqui com calma, não façam com o ChatGPT, pelo amor de Deus. Hoje os meus implementados, eles fazem com o chat que é o meu agente, com a minha metodologia, com tudo que eu já passei, com esses 5 anos de mentoria que eu trabalho, tudo nele. E é por isso que eles fazem isso em 5 minutos, 10 minutos, né? Ou às vezes até menos. Mas se você não tem essa estrutura, como você não tem esse agente aqui da implementação, você precisa pegar esse doc e pensar de forma cautelosa, pensar com cuidado, beleza? Na pessoa e qual é a transformação que você quer gerar. Ou seja, qual que é a situação atual, o ponto A dos seus clientes ideais. Aí eu coloquei aqui, descreva abaixo com detalhes minuciosos. É por isso que eu falei, pense com calma, faça tranquilo, qual que é a situação atual dessa pessoa, qual que é os problemas que ela está sofrendo, entendeu? Às vezes você pode pedir para o ChatGPT, só que ele vai te entregar de uma forma mais genérica, mas só se você tiver travado. Mas façam isso primeiro manualmente, achando como é que você pode melhorar, qual que é a situação que essa pessoa está passando, beleza? O segundo ponto aqui do 2. Qual que é a situação ponto B? A ponto B, no caso, é a desejada dos clientes ideais. Ou seja, vocês vão descrever com detalhes toda a situação desejada deles. Ou seja, mentoria, gente, a gente sabe que para a gente ter uma mentoria, resumindo, é a gente pegar uma pessoa do ponto A e levar ela para o ponto B. Eu acho que você já escutou isso diversas vezes, né? Esse é o básico da mentoria, você pegar a pessoa daqui e levar ela até o resultado desejado, né? Então você precisa agora detalhar quais são os resultados que essa pessoa quer ter.
entendeu? Quer ter um faturamento maior, quer perder peso, quer passar em algum concurso, alguma prova, quer mostrar para a família que ela conseguiu tal coisa, entendeu? Quer mostrar para a família que ela é realmente compromissada, responsável, seja o que for em qualquer nicho, você precisa esclarecer isso. Ponto A, minuciosamente todos os detalhes. Ponto B, minuciosamente todos os detalhes, tá? E depois, qual que é a sua proposta de valor em uma frase? A gente vai resumir isso aqui. Quem você atende e qual é o resultado que elas podem esperar de você. Resumindo aqui, gente, como vocês ajudam essa pessoa? Geralmente, eu coloco sempre um exemplo aqui para vocês aplicarem, ou vocês vão ter esse doc, vocês vão conseguir aplicar, mas isso aqui vai servir para deixar na bio de vocês também, para vocês se posicionarem. Então, isso aqui é para vocês pegarem, pensarem, seguir essa mesma estrutura que eu coloquei aqui, desenharem certinho e colocarem na sua bio. Mas isso aqui não é só para deixar na bio, isso aqui é para deixar na documentação da sua mentoria, da sua oferta irresistível, beleza? A gente precisa ter isso documentado. E eu coloquei bem aqui, pode ser muito simples como o meu atualmente. O meu é bem simples, né? Eu coloquei bem assim, eu ajudo mentores a venderem mais do jeito certo. Muito simples, beleza? E pode ser de uma forma mais específica também. Por exemplo, eu ajudo mentores a atingirem um faturamento de 30 mil por mês em 90 dias com anúncios e uma estrutura validada, sem ficar dependendo somente de call de vendas. Tá vendo? Essa aqui é mais específica, essa aqui é mais simples. Beleza? Então vamos lá. Pessoalmente eu prefiro mais a simplicidade, porque o nível de sofisticação mais alto é a simplicidade, é uma frase que eu sempre falo. Então, seja simples, gente. Faça algo que as pessoas vão entender rápido, beleza? Não fique inventando firula. Seja simples, beleza? Agora, qual que vai ser o ponto 3 aqui da nossa oferta? A sua oferta precisa estar posicionada como uma nova oportunidade em vez de uma oferta de melhoria. Isso aqui é muito importante, muito importante. Você tem que se posicionar como que você carrega algo novo. Ou seja, um método que ninguém nunca pensou, ninguém nunca fez, ninguém nunca mostrou no mercado e que só você tem. Ou seja, se uma pessoa está aplicando um método antigo, você sempre vai apresentar um novo método para essa pessoa. Você sempre vai fazer uma apresentação de algo novo, nunca uma apresentação de uma melhoria, beleza? É um mecanismo único, uma nova oportunidade para a pessoa atingir aquele resultado, beleza? E eu coloquei bem específico aqui como você vai se diferenciar dos demais. Então vem aqui e escreva quais são as suas diferenciações dos outros mentores. Eu falo dessa forma, eu converso dessa forma, eu entrego dessa maneira, eu penso dessa forma, meu método é dessa maneira. Então, você sempre tem que ter essa diferenciação, esse mecanismo único, essa nova oportunidade, beleza? Segundo, quarto ponto aqui, qual que é a sua grande declaração do efeito dominó? Ou seja, eu vou explicar aqui para vocês entenderem, beleza? Vou resumir aqui a minha, vou dar o exemplo aqui da minha e já explico. Por exemplo, se eu conseguir convencer mentores que faturam do 0 ao 15 mil por mês de que anúncios combinados com um lead qualificado e uma estrutura certa são a chave para escalar, para além de 50 mil reais por mês de forma consistente e que isso só é possível através do meu funil de escala, então todas as objeções se tornam irrelevantes e eles investirão. Beleza? Então vocês precisam ter essa declaração de efeito dominó, que a declaração é o quê? Você falando do seu resultado, só que gerando meio que uma garantia, falando que você vai fazer com que essa pessoa chegue em tal determinado resultado, tá? Aqui tem uma estrutura, se eu conseguir fazer com que o público específico acredite na sua oportunidade, você pode seguir essa estrutura e aplicar aí para você também. Então você precisa ter essa declaração de efeito dominó, beleza? Então precisa escrever essa declaração aqui, isso aqui é bem necessário, beleza? Então aqui no doc a gente termina. Agora, depois de feito tudo isso aqui, a gente vai empacotar essa oferta aqui. Então você já está com o seu avatar, o seu cliente ideal definido, você já está com o seu resultado definido, que a gente já definiu lá no doc. Agora a gente vai precisar do plano.
Qual que é o plano que a pessoa vai seguir quando ela entrar na sua mentoria? Pode ser os pilares do seu método aqui, beleza? Mas ela precisa entender o que ela vai fazer, quais são as etapas que ela vai passar até atingir tal resultado. Por exemplo, aqui na implementação, a gente otimiza a oferta, a gente aplica o marketing modo Deus e a gente tem as vendas, né? A gente aplica todo o processo de vendas, todos os scripts e ainda tem os acompanhamentos individuais, entendeu? Então, esse é o plano que quando o mentorado entra, o implementado entra, ele segue aqui dentro da implementação e você precisa criar o seu. Você pode pensar nos pilares do seu método. É só algo que seja simples para a pessoa entender o que ela vai passar ali na sua mentoria, beleza? Como é que vai ser esse progresso, esse processo aí, beleza? Depois a gente vai definir o preço. Aqui no preço, depende muito da sua entrega hoje, ou seja, se você já tem uma mentoria em grupo, geralmente você já está precificado, mas um preço de 2 a 6 mil reais, e se você tem uma mentoria individual de 4 a 12 mil reais por mês, tá? Isso aqui não é uma regra para você aplicar na sua mentoria, é só uma dica de precificação, caso você queira e você esteja perdido com o preço, beleza? Depois, a gente vai precisar da entrega, né, que é o nosso delivery da mentoria. Então, primeira coisa, é o MCC que eu sempre falo, que é a mentoria, curso e comunidade. A mentoria são sessões individuais, sessão em grupo com você, depois a gente vai ter o curso, né, ou seja, os módulos, todos os entregáveis, documentos, tudo que for de material e terceiro, a comunidade onde os seus mentorados vão estar ali se apoiando, conversando, interagindo. A comunidade fechada da sua mentoria. Então, para uma mentoria, a entrega é essa aqui. Precisa ter uma mentoria, um curso, uma comunidade. Mentoria é o que de fato você vai entregar. O curso vai te ajudar a ter menos suporte, tá? Mas aqui, gente, é muito importante, vocês não precisam gravar curso para começar. Eu sempre gosto de falar isso, estou frisando aqui novamente. Não precisa gravar várias aulas para começar. Você pode começar sem nenhum material gravado, sem nada. Entendeu? Você precisa só entregar e separar o seu tempo para entregar a sua mentoria. Beleza? Então, se você não tem nada, não trava, não pausa aqui. Continua, monta, desenha, vê o que você pode gravar e depois aplica, depois grava, beleza? Mas eu sugiro você ter os seus primeiros clientes, se você não tem, ou você trazer mais clientes para entender qual que é a dor deles, e aí sim você vai gravar algo que eles estão te perguntando muito, beleza? E aí, após isso, o curso você vai ter que ter uma comunidade, que foi o que eu falei, que é uma comunidade fechada no grupo do WhatsApp, no Slack, seja onde for, para você ter aquele ambiente fechado, aquele ambiente que as pessoas se ajudam uma ou outra. Isso é muito bom, é uma das coisas que eu mais gosto dentro da mentoria, de fato, é um grupo fechado, beleza? A partir daí você monta a sua escassez e a sua urgência, depois você elabora alguns bônus criativos, beleza? Isso aqui é bem simples, é só você gerar alguma escassez e gerar urgência para a sua mentoria. Eu deixei um exemplo aqui para vocês seguirem, e os bônus nada mais é dos entregáveis que você já tem aí, e é só você falar de uma forma mais criativa. Se você não tem material, se você não tem nada para entregar de bônus, o que eu sugiro é a primeira mentoria que você faz com o seu aluno é você entregar como bônus. Ou seja, aqui, por exemplo, consulta individual de 45 minutos para planejamento estratégico, por exemplo. Pode colocar num bônus. Se você tiver outros materiais, planilhas, docs que você quiser entregar também, pode deixar como bônus também. Então coloque no mínimo aí 1 ou 2 bônus aí só para ter algo entregável para o seu aluno, beleza? Depois disso é só você comercializar, você está apto e pronto para comercializar a sua mentoria. Então a gente tem o nosso avatar, a gente sabe para quem, a gente tem o nosso resultado, a gente tem um plano que a pessoa vai seguir, a gente já sabe o preço, a gente já sabe o que a gente vai entregar quando a pessoa entrar para a mentoria, a gente tem uma urgência e uma escassez, e a gente tem alguns bônus para entregar para essa mentoria para servir como gatilho para ela entrar, beleza? Então, se você precisar de ajuda para aplicar, implementar tudo isso, é só clicar no link aqui embaixo, trocar uma ideia comigo, a gente
gente vai conversar, entrar no meu contato lá no meu WhatsApp, que a gente consegue conversar tranquilamente, vai ser diretamente comigo que você vai ter acesso. Então eu vou entender a sua situação, eu vou entender se a implementação faz sentido para você hoje e a gente vai aplicar não só a oferta, mas toda a estrutura de captação de clientes, toda a estrutura de entrega, toda a estrutura de marketing, de vendas, todas as ferramentas, a gente vai implementar na sua mentoria para você ter mais resultados ou começar a ter resultados com a sua mentoria, beleza? Gente, foi muito prazer, é um prazer imenso entregar todo esse valor para vocês. O meu princípio de vida é sempre fazer com que as pessoas tenham mais resultados, com que meus clientes tenham resultados. Então, aplica isso aqui, monte a sua oferta. Se você quiser mandar lá na minha DM como é que ficou a sua oferta, pode mandar também que eu vou te dar uma ajudada lá, vou explicar o que falta. Então, eu sou totalmente aberto para conversas. E é isso, gente. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!